A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos Cantares, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Satanás, irmãos, não quer que o nosso fruto, que as bênçãos de Deus em nossas vidas floresçam. Não quer que nasça, que produza fruto de arrependimento, né, fruto de justiça. E a palavra de Deus nos exorta a apanhar as rapozinhas. Não devíamos nos preocupar com as raposas grandes, mas com as rapozinhas, porque achamos que as rapozinhas pequenas são inofensivas e são elas que fazem o maior estrago em nossas vidas. Irmãos, eu tenho visto pessoas orgulhosas, soberbas, altivas, desobedientes aos pais, avarentas. Tenho visto muito isso. Cristãos, se é que posso chamar de cristãos, porque cristão é aquele que imita Cristo, não imita o mundo, não imita a carne. Cristão é aquele que imita Cristo, e isso tem trago escândalos no nosso meio. Muitas das vezes as pessoas, nossos familiares, não se convertem porque o seu testemunho, né, o nosso testemunho não é de Cristo, mas é da carne, é do mundo, é da soberba, é do orgulho. Então, irmãos, esse tipo de raposinha a gente tem que eliminar da nossa vinha. Porque caçar grandes coisas é fácil. Porque a gente vê elas, né? A gente vê as grandes coisas. Mas as pequenas que às vezes não aparecem, ficam escondidas. E muitas das vezes ficam escondidas no nosso ego, no nosso ser. Aqui nós vemos um cenário. Uma vinha, né? E a raposa. A raposa é um animal pequeno e que causa muitos estragos. Ela desvasta a vinha, destrói, arrasa e acaba com tudo. E a raposa também é um animal muito inteligente. E ela destrói a flor que ia começar a dar fruto no momento da fertilidade que está para acontecer. As raposinhas, irmãos, são animais que conseguem até enganar cães urinando para confundir o olfato deles. Com isso eles atrapalham e perdem o rastro. As raposinhas também simbolizam demônios que, por ordem de Satanás, querem destruir a igreja de Cristo e a vinha do Senhor. A Bíblia fala, irmãos, que nós somos enxertados na videira. Jesus é a vinha, Jesus é a videira. E Satanás manda as raposinhas, coisas que nós achamos que são mínimas, mas que fazem um estrago tremendo em nós. Satanás, ele é astuto e ele começa a atacar a igreja com pequenas coisas que aparentemente não causam danos, né? Mas sabemos que é mentira, porque por elas vêm os grandes estragos. Existem muitas situações que acabam invadindo nossas vidas e a igreja, situações que às vezes não damos importância por serem pequenas. Deus quer que cada um de nós apanhe as raposinhas, casse as raposinhas. E Deus tem nos dado armas espirituais para vencermos as investidas de Satanás. Irmãos, a gente vê fofoca, que é uma raposinha que normalmente a pessoa não incomoda muito com ela, pelo contrário, acaba se envolvendo em mexerico, intriga, né, contenda, fofoca, vendo coisa onde não tem, inventando coisas onde não tem. É um espírito, né, de fofoca que veio para envenenar a vinha. É um veneno que só vem para estragar, matar e acabar com a plantação. A fofoca causa aborrecimentos na amizade. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Né? 1 João 2, 9, 10, versículo 10 fala a respeito disso. Porque aquele que ama o seu irmão está na luz e não há escândalo nele. Irmãos, como nós temos visto irmãos
que odeia os outros irmãos. Quantos irmãos já viraram a cara para mim por nada? Por nada. Sabe? E essa é um tipo de raposinha. Há pessoas que eu já falei, que eu vi Satanás querendo estragar a nossa amizade, a pessoa não deu crédito e estragou. O diabo veio. Por quê? Porque não deu crédito. Talvez entrou o orgulho, né? A incredulidade, porque não deu crédito. E é assim que Satanás faz, irmãos. O objetivo de Satanás é estragar a vinha, estragar aquilo que é de Deus. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Isso é muito sério. Deus tem trago essa palavra hoje o dia inteiro para me passar para os irmãos. Irmãos, eu fiquei tão horrorizado semana passada, tão assim, eu fiquei em choque, assim, sabe? Era para tá já não conformado, mas habituado com esse tipo de situação. Eu vi uma irmã tão orgulhosa que eu fiquei assim horrorizado com as palavras, sabe, que ela falou, que ela, tipo assim, é um dó mínima para os irmãos, eu não quero saber dos irmãos, pouco me importa o que os irmãos pensam de mim. Peraí, pouco importam. A Bíblia fala que nós temos que testemunhar Cristo e não escandalizar a pessoa de Cristo. Então você tem que importar sim com o que você faz, né, como você age, como você fala, como você veste, o tipo de foto que você expõe, né, para todo mundo ver. Aí eu falei com ela, falei, nossa, como que seu marido, né, deixa você postar uma foto assim, uma pessoa de idade, uma pessoa casada. Eu fiquei, irmãos, eu fiquei em estado de choque, eu fiquei horrorizado. Aí o Senhor foi falando algumas coisas comigo a respeito disso. Tem pessoas que não adiantam exortar, elas são irrepreensíveis. Acham que está em luz, mas estão em trevas. São pessoas irrepreensíveis. E o Senhor falou muito comigo isso semana passada, essa semana, muito. E hoje falou o dia inteiro sobre isso, sobre raposinhas. Pessoas que gostam, né, desse tipo de coisa, de soberba, de fofoqueiro, de objetivo de trazer contenda, de matar os irmãos, de impor os irmãos uma doutrina que é deles, que não vem de Deus, uma doutrina que vem da carne. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? É um tipo de raposinha porque nós sabemos que temos que fazer, temos que obedecer a palavra, né? A palavra. E a fofoca, irmãos, mata o relacionamento. 1 João 3,15 diz assim: qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, e permanecendo nele. Então, irmãos, se você tem algo contra o seu irmão, se você está virando a cara pro seu irmão, né, toma muito cuidado. Você está fazendo isso porque você ainda não morreu. A sua carne está muito viva ainda em você. Sua carne está gritando. Porque quando a gente morre para esse mundo, morre para nós mesmos e deixa Cristo viver, não é essa atitude que nós tomamos. A atitude de uma pessoa espiritual é totalmente diferente do que nós vimos por aí, né? Irmãos chamando outros irmãos de cachorro. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Sabe, palavras ofensivas, sabe? Então temos que tomar muito cuidado com o que falamos, porque se nós queremos espelhar Cristo, temos que espelhar até na nossa maneira de falar. Também outra raposinha que é o julgar, o censurar, o examinar, notar defeito, dizer mal. Também normalmente é crítica normalmente isso é um fruto de ciúme e inveja. Eu já passei muito por isso, muito. Irmãos, quando eu estava em determinada igreja, quando o Senhor me usava determinada coisa, até mesmo para trazer, para curar e tal, irmãos, levantavam irmãos para julgar, para falar mal, para inventar histórias, sabe, a meu respeito.
E isso tudo só por inveja e ciúme. Ah, por que Deus está usando ele? Por que Deus não me usa? Sabe? Devemos tomar cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Com essa raposinha. Muito cuidado. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Né? Que nós não venhamos invejar o ministério do outro. Nem por ciúme, nem por inveja. Mas crendo que Deus ele é fiel e justo, né? Para nos colocar da forma que Ele quer. Da forma e do jeito que Ele quer. E ajuntando os fariseus, vou ler aqui para os irmãos, Marcos 7, 1 ao 9. E ajuntaram-se os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo a Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, e isso por lavar repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus conservavam a tradição dos antigos, não comer sem lavar as mãos. Muitas vezes, e quando voltamos do mercado e não se lavarem as mãos, não comem. E por muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar as mãos, copos e jarros, e os vasos de metal e camas. Depois perguntaram os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Quer dizer, as mãos sem lavar? E ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, e está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mas o seu coração está longe de mim, e em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Irmãos, como temos visto isso, a pessoa ela prefere ter doutrinas de homens, mandamentos de homens, do que ter intimidade com Deus, né? Do que depositar toda a sua fé, a sua vida em Deus, esperando vir dele a melhor resposta. E as pessoas vão sendo enganadas pela sua própria carne. Por quê? Porque a doutrina do homem tem êxito, né? Mostra a carne, mostra o homem aparece. Já a doutrina de Deus, os mandamentos de Deus, quem aparece é Cristo. Então, por isso que eles preferem mais as doutrinas dos homens, né? A religiosidade. Porque nisso tudo quem vai aparecer é o homem, quem vai aparecer é a carne, não Cristo. Acabar de ler aqui, irmão. Porque, deixando o mandamento de Deus, retenes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazes muitas coisas outras semelhantes a essas, e dizeis: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Marcos 7, 1, 9. Estando criticando os discípulos, estavam presos às tradições e não conseguiam enxergar as coisas novas, estando invalidando a palavra de Deus. Isso, irmãos, traz uma cegueira espiritual, né? A pessoa invalida a palavra de Deus e traz cegueira espiritual. A inveja também deixa a pessoa de prosperar, porque ela se concentra em que pertence a outra pessoa e leva a pessoa ao descontentamento, que nunca fica satisfeita com o que possui, né? Hebreus 13, 5 diz assim: e seja vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentai-vos com o que tem, para que Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esses são os caminhos, Provérbios 1, 19, estes são os caminhos de todo que anseia cobiça. Ele rouba a vida dos que possui. Irmãos, isso é uma realidade. Como que isso tudo, como que a inveja, a contenda, a ambição, isso tudo que eu falei, rouba a vida da pessoa. Porque se a vida é Cristo, e se a pessoa está vivendo na carne, carne é morte, corrupção, rouba a vida da pessoa.
Isso tudo também é frutos, né, filhos da cobiça. Tem segundo Samuel também, 15, 3, 6, diz assim: então Abisalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E dizia Abisalão: que me dera ser juiz nessa terra, para que viesse todo homem e tivesse uma demanda em questão, e que eu fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão, pegando nele e o beijava. E dessa maneira Abisalão fazia com todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Abisalão o coração do povo de Israel. Segundo Samuel 15, versículo 3 a 6. Olha, irmãos, por inveja e ambição, o Abisalão fazia isso. Isso não era da natureza dele. Ele fez por ambição, para roubar o coração das pessoas. As pessoas que vinham ao rei, né, ele pegava a mão e beijava a pessoa. Cativava as pessoas com a sua beleza. A gente tem visto muito isso. São raposinhas. Nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. Porque esse é um tipo de engano. É um tipo de engano. Às vezes a gente acha, nossa, aquele irmão cheio de Deus, às vezes não tem nada de Deus, aquela carne pura. Aquilo ali é oratória, aprendeu a fazer oratória. Irmãos, um advogado pode pregar tranquilamente, porque ele aprende a oratória. Ele pode pregar lindamente e na carne, e isso não produzir nada, só morte. Vai produzir sabedoria, né, humana. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela dá fruto, ela liberta, ela é libertadora. Libertadora, irmãos. Libertadora. Eu quero falar também sobre a murmuração. É uma queixa, um lamento que o murmurador é aquele que queixa de tudo. Irmãos, eu conheci uma pessoa, na verdade, é alguém que mora muito próximo de mim, reclama do sol, da lua, das estrelas, é o dia inteiro reclamando. Reclama de tudo, irmãos. Eu estou falando de crentes. Todas essas pessoas, todas as coisas que eu estou colocando aqui, que eu vi de crentes, não estou falando de ímpio. E essa pessoa crente reclama de tudo, que nem os filhos aguentam. Falou: Ricardo, eu não suporto mais. Minha mãe parece que tem um espírito de reclamação, ela reclama de tudo. Tudo que a gente faz deve ficar em cima de mim, reclamando de tudo. Irmãos, olha a raposinha aí, minando a vida de uma pessoa. Como que uma pessoa assim vai entrar no céu, irmãos? Como? Ela está sempre descontente com as pessoas, com a situação, é uma pessoa ingrata, e a ingratidão leva à murmuração. Ela murmura contra a autoridade delegada a Deus. E como a gente tem visto isso, irmãos? Como? E então todos os anciões de Israel congregavam e vieram a Samuel a Ramá, e diziam: eis que está velho, os teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constituí-vos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele julgue como o tens todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e em tudo quanto dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reines sobre eles. 1 Samuel 8, 4 ao 7. Irmãos, os murmuradores não entraram na terra prometida. Não entraram na terra prometida. Eles perderam a bênção. A raposinha da murmuração minou a vinha deles. Comeu o fruto. E o fruto era a terra prometida. Se eles não entraram na terra prometida, que era aqui, nessa terra, planeta Terra, o que eram murmuradores, você acha que murmurador vai entrar no céu?
Você acha que crente que vive julgando os irmãos fora da palavra de Deus, que não produz frutos de justiça, pessoas que não têm uma aparência de piedade, mas negando a fé, como diz a palavra de Deus. Amo essa palavra. Amo. Eu vou até procurar aqui e vou colocar aqui embaixo. Pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a fé e a eficácia dela. Eu esqueci a palavra aqui, irmãos. Mas tem muito disso no nosso meio. Muito disso. Não adianta ter o cabelo comprido. Não adianta você parar de pintar o cabelo. Eu tô falando coisas que pessoas acham, né? Que pessoas que falam isso, aquilo, faz isso, aquilo. Sabe? Eu tô falando isso. Não adianta você colocar um monte de regrinhas e ser falso com os irmãos, fofocar com os irmãos, fazer coisas que não agradam os irmãos, aborrecer os irmãos. A Bíblia fala que aquele que aborrece o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, irmãos, são pequenas raposinhas, são coisinhas que os crentes estão achando que não é nada, mas que está minando o fruto, impede delas chegarem a Deus, subiram ao céu. Essas coisas têm que ser eliminadas da nossa vida. A gente tem que refletir Cristo. Refletir Cristo. Então, irmãos, temos que apanhar as raposinhas e não podemos deixá-las devastar, né, a vinha do Senhor. O Senhor me incomodou muito com essa palavra hoje. Muito. Para passar com os irmãos. Eu não sei se é porque eu fiquei muito escandalizado com as coisas que eu ouvi, sabe? De pessoas crentes, sabe? Com aparência de piedade, mas negando a fé, a eficácia dela. Não reflete o amor de Cristo. Não reflete o amor de Deus. Não reflete a justiça de Cristo. A gente só vê ódio, só vê raiva, só vê contenda, só vê separação. Irmãos, pelo amor de Deus, que tipo de crente é esse que existe no Brasil? Que tipo de crente que é esse que existe no Brasil? Que povo é esse? Que povo é esse? Será que pode ser chamado povo de Deus? Que nós venhamos conscientizar, né? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem que abrir mão da sua vida. Senhor, quando uma pessoa se torna Senhor, você se torna escravo. Você se torna escravo daquele Senhor, né? Você faz aquilo que o Senhor manda. Se torna empregado àquele Senhor. Você já não tem que querer mais. Assim, nós temos que servir a Deus segundo a palavra dele, segundo os mandamentos dele, né? Então eu tenho visto, sabe, eu fico muito escandalizado com esses crentes de hoje em dia, esses crentes aqui do Brasil, porque não tem testemunhado Cristo, não tem testemunhado, sabe, o amor de Deus, não tem testemunho de ser uma pessoa de Deus. A palavra que eu tinha mencionado naquela hora, que eu falei com os irmãos que eu ia colocar aqui, está em Timóteo. Em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te desses. Afasta-te. Isso aqui, irmãos, esse tipo de pessoa que nega o poder, que tem aparência de piedade, mas não reflete o caráter de Cristo, isso é como se fosse um veneno na vinha. É como se fosse um veneno que a raposinha traz, sabe? São pessoas perigosas. Pessoas perigosas. Em Timóteo 2, que esse que eu acabei de ler agora, Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 3, fala sobre a humanidade dos últimos dias. Eu vou ler para os irmãos. Está escrito o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem feição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedades, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, isso é muito sério. Vou ler de novo essa passagem aqui, porque deste número são os que introduzem pelas casas, levando cativo mulheres nécias, carregadas de pecado, levando de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aprende, mas não conhece a Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprende do mundo, aprende do pastor, aprende do amigo, aprende de tudo, mas não aprende de Deus, mas não aprende da Bíblia. Versículo 8: é assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Irmãos, aquilo que eu falei, que o Senhor falou comigo, são pessoas irrepreensíveis, são cristãos não, né? São crentes irrepreensíveis, que se acham que está na verdade, que está na luz, mas estão em trevas e vivem uma mentira, enganando a eles mesmos. Estão enganando a eles mesmos. Cheio de orgulho. Resistem à verdade, mas assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestada a sua insensatez, como também foi a daqueles. Irmãos, eu estou falando isso porque me manifestou para mim a insensatez dessas pessoas. Manifestou. E misericórdia, eu não queria nem ter visto. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei escandalizado. Sabe? Fiquei escandalizado. Porque pessoas que se julgam Cristo, que falam que estão esperando a Cristo, mas tem uma atitude pior do que de ímpio. Porque o ímpio não faz certas coisas que esses crentes, né, estão fazendo. E aqui, irmãos, fala tudo. O apóstolo deixou bem claro aqui quantas pessoas que são amantes de si mesmos, gananciosos, né, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais. Irmãos, o que a gente mais vê é isso. Ingratos. Como tem gente ingrata nessa vida. Ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores. Irmãos, eu vou contar meu testemunho. Qualquer dia eu vou contar meu testemunho. Eu só estou esperando o Senhor permitir, o Senhor me falar o que eu já passei nessa vida relacionado a traidores, atrevidos. Nossa, meu Jesus Cristo, manda fogo, Senhor. Essas pessoas que são atrevidas, irmãos, elas são irrepreensíveis. Elas não aceitam chamar atenção. Elas não aceitam repreensão. Não gostam de repreensão, né? Não aceitam. São orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando poder, afaste-se também desses. Então, irmãos, vamos ver se nós temos algum dessas coisas manifestadas em nossas vidas e vamos arrancar. Porque essas coisas estragam a vinha. Estragam a nossa intimidade com Deus, estragam nosso testemunho de Cristo, escandaliza o nome de Cristo, né? E faz um estrago. São coisas que estragam realmente a vinha do Senhor. Estragam a nossa vida. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos.
em nome de Jesus. Amém? A paz.